Boa noite para você de casa. Agora tem o NTV News na tela da NTV. Pelo segundo dia, Patos de Minas não registra casos de Covid-19. Polícia prende foragido da justiça acusado de participação em chacina. No NTV News de hoje você vai ver também. Polícia prende foragido da justiça acusado de participação em chacina. As alternativas diante da alta nos preços de alimentos tradicionais consumidos na Páscoa. Rede de farmácias promove campanha do agasalho. Futebol. Cruzeiro vence o Brusque no sufoco e treinador pede calma ao torcedor. O RT corre contra o tempo na preparação para a Série D do Brasileiro. Família denuncia demora em atendimento para cirurgia de urgência. Diretora da Santa Casa diz que atendimento oncológico deve ter início no mês de maio. Pelo segundo dia, Patos de Minas não registra casos de Covid-19. Prefeito de Patrocínio é denunciado pelo Ministério Público por fraude em licitação de veículos escolares para beneficiar empresas familiares. Regionalização do SAMU preocupa profissionais que já atuam nos atendimentos. Sem acordo em convenção coletiva, o impasse do comércio na abertura de lojas no feriado da Semana Santa. Esses são alguns dos destaques do NTV News que começa a partir de agora. A Polícia Rodoviária Federal inicia nesta quinta-feira a Operação Semana Santa 2022 em todas as rodovias do Brasil. A ação segue até o dia 17 de abril, domingo de Páscoa. Com foco na diminuição de acidentes e reforço do efetivo em locais estratégicos, a operação vai mobilizar ações em todas as regiões do estado. Durante os dias de operação, a Polícia Rodoviária Federal reforçará policiamento ostensivo em toda a BR-365, com foco em pontos conhecidos por imprudências e acidentes. Nós estamos com um cuidado especial, em todo o Brasil e, claro, aqui também na 365, porque nós sabemos que como a pandemia já está arrefecendo, nós já estamos percebendo que a vida vai voltando à normalidade e nós estamos com um fluxo de veículos muito intenso na rodovia. Nós temos aqui, saindo de Patos de Minas em direção a 040, nós temos a região da Serrinha, que o relevo ali, ele não propicia, que o motorista abuse da velocidade nem realize manobras, mas alguns motoristas ficam impacientes e ali a gente percebe uma tendência de ultrapassagem em faixa contínua. E quem vai em direção a Patrocínio, a gente tem ali depois do Trevo de Santana, algumas retas que acabam favorecendo aquele motorista mais impaciente também, e ele acaba abusando da velocidade e realizando manobras também imprudentes ali. A expectativa é de que o fluxo de veículos aumente 60% em relação ao mesmo período do ano passado. Por ser um feriado prolongado, a nossa expectativa é de que aumente substancialmente o trânsito na rodovia. Ao longo aí dos anos, a gente fala que a gente espera um aumento de até 30%. A gente acredita que por esse feriado a gente possa ter um aumento de até 50% ou 60% dos veículos que transitam na rodovia, e daí a nossa preocupação com a segurança de quem estiver aí, quem colocar o carro na via pública. Haverão restrições de tráfego. Não poderão transitar veículos ou combinações de veículos passíveis ou não de autorização especial de trânsito ou autorização específica cujo peso e dimensões excedam 2,6 metros de largura, 4,4 metros de altura, 19,8 metros de comprimento e 57 toneladas de peso total bruto combinado. O tráfego para esses veículos estará restrito na quinta-feira, das 4 da tarde às 10 da noite, na sexta-feira, das 6 da manhã até o meio-dia e no domingo, das 4 às 10 horas da noite. O motorista que descumprir a determinação será multado em R$ 130,16. Deve receber 4 pontos na CNH e terá o veículo retido. Se você é um motorista profissional, não vai circular nesse horário, se o seu veículo depende de autorização especial de trânsito, se ele é um veículo mais pesado. E se você é um motorista aí que está pensando em passar o feriado com a família e tudo, veja se você consegue se programar para estar na rodovia durante esses horários. Antes de pegar a estrada, é preciso planejar a viagem. Programas para ficar na rodovia mais tempo do que normalmente você gastaria para fazer essa viagem. Confira os pneus do seu veículo, se eles estão em bom estado de conservação e se estão calibrados, inclusive o estepe. E a gente sabe que é feriado, o pessoal gosta de beber, então, por favor, quem for beber, não dirija, quem for dirigir, não beba, E uma coisa que tem sido aí um fator preocupante para a gente, tem sido causa de acidentes, é o telefone celular, que também não combina com direção. Então, se você se programa para fazer uma viagem, qualquer percurso seja, mais longe, mais perto, desliga o telefone, coloque ele no modo silencioso e só volte a operar o seu telefone celular quando você chegar no seu destino.
2 homens de 23 e 49 anos foram presos pela Polícia Civil nesta quarta-feira durante o cumprimento de mandado expedido pela Justiça em combate ao tráfico de drogas em Patos de Minas. Os policiais cumpriam 3 mandados de busca e apreensão. Na casa de um dos suspeitos foram localizados porções de cocaína, maconha, pedras de crack, balança de precisão e uma máquina serra tico-tico, que é produto de furto. O morador foi detido em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e o segundo envolvido por furto. Em Presidente Olegário, a polícia prendeu um suspeito de envolvimento em uma chacina que aconteceu em 2019, na MGC 354. O suspeito, que tem 22 anos, estava foragido desde o ano de 2019. Ele é suspeito de participar de uma chacina que aconteceu na MGC 354, na rodovia ali em Presidente Olegário. Esse crime nós mostramos no jornalismo da NTV, onde 3 pessoas morreram e uma mulher ficou ferida, inclusive com uma criança de colo. O crime chamou a atenção de toda a região, o carro inclusive ficou crivado de bala e a polícia desde então procurava por esse homem que estava com mandado de prisão em aberto. A polícia, durante batida policial, através do 5º Pelotão de Polícia Militar de Presidente Olegário, comandado pelo Tenente Rodrigo, foram então nessa batida policial e com a denúncia de que esse homem estava aí escondido na zona rural de Lagoa Grande. Eles, então, durante buscas, não conseguiram encontrar um homem, mas na via 040, a rodovia 040, receberam informação de que esse homem estaria transitando em uma montana de cor preta. Já em um posto bastante conhecido entre Lagoa Grande e João Pinheiro, eles localizaram o homem estacionado nesse posto de combustíveis. Quando o homem viu a polícia, ele prendeu fuga, saiu correndo. Os policiais conseguiram persegui-lo e efetuar a prisão do mesmo, que foi encaminhado para a 7ª Delegacia de Polícia Civil da cidade de Presidente Olegário. A situação agora será repassada para o Poder Judiciário e esse homem ficará preso e responderá por participar dessa chacina que aconteceu no ano de 2019, que nós mostramos no jornalismo da NTV. Esse, inclusive, foi um trabalho integrado entre Polícia Militar de Presidente Olegário e Lagoa Grande, que resultou na prisão desse suspeito de 22 anos. As imagens são do Gustavo Brito, Rafael Ribeiro, direto para o jornalismo da NTV. Depois do intervalo, Rede de Farmácias promove a campanha do agasalho e as alternativas diante da alta nos preços de alimentos tradicionais consumidos na Páscoa. Com a disparada nos preços dos alimentos, está difícil manter a tradição na ceia de Páscoa, né? Mas confira aí que tem algumas alternativas para te ajudar. Nos corredores de supermercados, muitos consumidores já separam os ingredientes que vão usar na Semana Santa. Porém, está difícil escolher. Muitas mercadorias estão caras demais. Hoje nós temos que viver assim, né? Olhando onde está mais barato e procurando essa solução, porque senão tá difícil. Eu já estou comprando aqui a cebola para fazer o tempero do peixe, né? Para o peixe, entendeu? O preço tá bom? Rapaz, nada tão bom nos preços não, que aumentou tudo. Tá caro. Puxado. Puxado. Quer dizer, não é só isso, tudo. Realmente não tá nada fácil fazer compras hoje em dia, ainda mais na Semana Santa. E para economizar, eu vou conversar com uma nutricionista, inclusive dar algumas dicas, soluções alternativas que podem fazer você economizar bastante. Andando pelo mercado com a nossa Nutri, eis que a gente montou a nossa primeira receita. Então acompanhe no vídeo os ingredientes: tomate, batata, sardinha, azeitona, azeite, cebola, cebolinha, também tem o pimentão e o ovo. Sendo que você vai usar só 4 ovos desse, viu? Toda a conta, R$ 47,00. O bacalhau tradicional, quase R$ 100, hein? Que diferença, que economia. É bastante diferente. Um prato que é muito tradicional na Páscoa, né, que é a nossa bacalhoada. Né, diante dessa alta, né, dos preços, nós estamos buscando alternativas para não perder a tradição, mas também agradar o nosso bolso, né? Então nós sugerimos aqui a nossa falsa bacalhoada. Claro que o bacalhau, ele é um peixe que ele tem um sabor mais acentuado, ainda mais que aqui aqui em Minas Gerais, principalmente, a gente encontra mais ele salgado, né? A gente tem até que fazer a de salga, alguns dias antes já preparar essa de salga, então dá alguma diferença sim, mas não é nada que vá
vá atrapalhar ou vá desvalorizar esse momento com a família. Eu vi que você tá com 2 barrinhas aí. Pra quê? O que você vai fazer para economizar? A dica para economizar e também para se tornar uma opção mais saudável para as nossas crianças, para os adultos também, a sugestão seria fazer um ovo de Páscoa. Por que não você produzir o seu próprio ovo de Páscoa? 2 barrinhas? Com 2 barrinhas. Como que faz? Nós podemos derreter essas barrinhas, vem uma barra, né? Você vai quebrar os bloquinhos, tá? Ou você vai derreter no micro-ondas ou no banho-maria, em casa mesmo. Essas marcas, hoje em dia, você não precisa fazer temperagem, que antigamente era tão difícil de fazer, mas sempre levando em consideração os ingredientes, para se tornar uma opção saudável também, com uma concentração maior de cacau, tá? Você derrete e aí você coloca na forma que você quiser. Vale também fazer algumas cotações e também vir para o mercado sem estar com fome. Como que é isso? Isso mesmo, Rafael. A gente tem alguns truques, nós temos algumas dicas para passar, né? Para ajudar ao longo do ano, não precisa ser só Páscoa, Natal, ao longo do ano, algumas táticas para ajudar a economizar. E uma delas é sempre vir bem alimentado. Porque quando você está num ambiente cheio de oferta de comida, às vezes você compra muito mais do que você precisaria por estar com fome. Procurar vir também sempre direcionado, faça sua lista de compras em casa para você vir e olhar apenas o que você veio buscar no supermercado. A estação mais fria do ano está se aproximando e, claro, né, algumas pessoas, alguns voluntários se mobilizam para ajudar o próximo. Em Patos de Minas, uma farmácia iniciou a campanha do agasalho para doar a famílias carentes. A intenção do projeto nessa farmácia, que fica no centro da cidade, é arrecadar cobertores e agasalhos. Quando o cliente já entra na loja, se depara com a caixa onde as doações podem ser depositadas. A campanha do agasalho na farmácia termina no dia 30 de julho. Então, essa campanha do agasalho a gente tem o objetivo, né, a estar levando agasalho para pessoas mais carentes, pessoas que não têm condição de estar comprando, né, e realmente abraçar essas pessoas para que não passe frio aí nesse inverno, né. O farmacêutico Aguiel pede a doação da comunidade, que pode ser feita em qualquer unidade das farmácias nacional. A gente está arrecadando em todas as lojas nacional aqui de Patos de Minas, né? Tem ali Major Góes esquina com o Dr. Marculino. A gente tem aqui na Major Góes, aqui a gente tem mais 3 lojas, né? E tem também lá do Bernardão e na Fátima Porto também tem a nossa nacional, né? E essas pessoas que não estiver conseguindo vir até nossas lojas, pode estar ligando e agendando o horário que a gente vai até elas buscar essa arrecadação. Se a gente está precisando de roupas, né, que estejam em bom estado, agasalhos também e também cobertores. Pois é, por falar em tempo frio, daqui a pouco tem a previsão do tempo aqui no News. Vamos falar também de futebol. O Cruzeiro vence o Brusque no sufoco. Atlético e América fazem clássico inédito pela Libertadores. E a URT corre contra o tempo na preparação para a Série D do Brasileiro. Olha, alívio para a Nação Celeste, né? O Cruzeiro perdeu a primeira na Série B, mas ganhou a segunda na noite de ontem no sufoco contra o Brusque. Na arquibancada do Mineirão, quase 20 mil torcedores celestes apreensivos. Depois da estreia com derrota pela Série B do Campeonato Brasileiro, a Raposa venceu o Brusque por 1-0. Mas o grito de alívio só saiu aos 36 minutos do segundo tempo. Vagninho de contra-ataque mandou para Edu, que invadiu a área, chutou para o gol. Juan Carneiro defendeu na primeira, mas o atacante insistiu e entrou com bola e tudo para mandar às redes. E foi uma festa geral. A gente sabia da nossa responsabilidade hoje. A Série B é um campeonato fundamental, você pontuar dentro de casa. Você não pode deixar escapar pontos dentro de casa se você quer brigar pelo acesso. A gente sabe do tamanho da nossa responsabilidade e a gente vai batalhar muito para recolocar o Cruzeiro na Série A. Como eu falei, foi apenas o abençoado para colocar a bola para dentro. Vitória de todo o grupo, de todos os guerreiros ali que batalharam até o final da partida. Mas foi um jogo marcado por muitos erros e dos dois lados. Pelo lado da Raposa, a marcação foi mais ajustada. Entretanto, há uma longa caminhada pela frente. Falta essa conexão quando fecham os extremos, de quando tem que fechar, o espaço que tem que ocupar. Isso está dentro do modelo de jogo, está dentro da reconstrução também.
reconstrução. Durante a coletiva no pós-jogo, o técnico frisou esse momento do time celeste e que a vontade de ganhar ou a obrigação de ganhar pode até atrapalhar. Temos que lembrar que hoje o Cruzeiro está em uma reconstrução. Por que falo isso? Porque a vezes não é um erro de um jogador, quando já é o erro do equipo, essa vontade que tem o jogador de fazer tudo bem, essa vontade de ganhar, porque Cruzeiro pide isso, a vezes faz errar, sim? Então, isso é o que vi nestes dois jogos. Pessolano também pediu paciência à torcida. Pedir paciência para a torcida. Eu sei que eles já tiveram muita paciência, não? Ficar 2 anos como ficar na segunda divisão, mas tenha essa paciência porque este equipo, este grupo de jogadores está dando o 100%. Cruzeiro vai voltar a essa história rica e linda que tuvo, mas agora dentro da reconstrução não vamos ter isso. A URT segue na corrida contra o tempo para montar a equipe que irá disputar a Série D do Brasileiro. A competição nacional terá início no próximo fim de semana, onde a URT viaja na sexta-feira para esse confronto. A disputa da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro começará no domingo, dia 17 de abril. A competição abarca 64 times, agrupados em 8 grupos de 8 clubes. Sendo assim, os 4 que mais se destacarem de cada chave avançam para outra disputa. E no fim, os 4 semifinalistas têm acesso à Série C de 2023. A União Recreativa dos Trabalhadores está nessa competição e o técnico do time conta que as expectativas são as melhores, visto que estão treinando bastante. Expectativa boa, né? Campeonato bem qualificado, campeonato competitivo. A expectativa nossa é de fazermos uma boa estreia e fazermos um bom campeonato. Estamos treinando direto, a gente teve uma folga só desde a nossa apresentação, que foi 15 dias atrás. E acreditamos que o trabalho tem sido a contento, tem sido da melhor forma possível. Além disso, o técnico conta que, devido à proximidade da disputa, preferiu não fazer amistoso, para focar bastante no próximo jogo da URT. Eu preferi treinar mais um pouco mais a equipe, né? Quando você faz amistoso, você perde alguns treinos e, devido a um tempo menor de preparação, eu preferi ficar com a equipe treinando e procurando fazer o melhor possível para a nossa estreia. Neste domingo, a URT enfrentará o Ferroviária, time do interior do estado de São Paulo, às 17 horas. Ricardo conta que o time paulista é muito qualificado. Ferroviária é uma equipe muito qualificada, né? Acredito que seja um dos candidatos não só ao acesso como ao título, mas que nós temos que enfrentar como qualquer outro adversário e esperando fazer um bom resultado. A disputa entre o RT e Ferroviária ocorrerá em Araraquara, São Paulo. Sendo assim, Ricardo faz um convite à população. Esperamos que a nossa torcida consiga estar lá, se não pudermos estar lá em Araraquara, mas que estejam aqui na nossa casa na próxima semana, contra o Nova Venécia. E a gente aguarda que a torcida venha para ter o máximo de alegria possível. Zé, por falar em futebol, tem Clássico Mineiro pela Copa Libertadores, né? Nesta quarta-feira, às 21 horas, daqui a pouquinho, no Mineirão, Atlético e América se enfrentam pela primeira vez na competição em duelo válido pela segunda rodada do Grupo D. Nunca na história da competição teve um confronto entre mineiros, né, na Libertadores. Os melhores lances dessa partida a gente vai mostrar amanhã no 30 Minutos e também no NTV News. A aproximação de uma nova frente fria favorece a intensificação de áreas de instabilidade. Confira aí. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Óculos completo por apenas R$ 99,00. New Color, 3 óticas em Patos de Minas. A quinta-feira deve ser com calor, aumento na nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Alto Paranaíba e Noroeste. Em Patos de Minas, as temperaturas oscilam entre mínima de 20 e máxima de 32 graus. Em Lagamar, a previsão é de máxima de 33 graus. Em São Gotardo, mínima de 20 e máxima de 32 graus. Em Presidente Olegário, a máxima prevista é de 34 graus. E em Tiros, mínima de 20 e máxima de 33 graus nesta quinta-feira. Daqui a pouco tem análise da notícia. A diretora da Santa Casa diz que atendimentos oncológicos devem ter início no mês de maio.
Pelo segundo dia, Patos de Minas não registra casos de Covid-19 e família reclama de demora em atendimento para cirurgia de urgência. O ex-prefeito de Patos de Minas, José Eustáquio Rodrigues, que se envolveu em um acidente no fim de semana após passar mal enquanto dirigia em Patrocínio, foi avaliado na tarde desta quarta-feira em Patos de Minas e o quadro de saúde, segundo nota, é estável. De acordo com informações publicadas pela assessoria do político, ele está fora de perigo. O texto diz ainda que José Eustáquio saiu da sedação na manhã de hoje e que recobra aos poucos a consciência. Olha, mais uma vez a gente mostra aqui no NTV News as dificuldades enfrentadas por quem precisa de atendimento médico na rede pública de saúde. A longa espera para conseguir realizar um procedimento cirúrgico de urgência tem revoltado uma família em Patos de Minas. Maria Helena é mãe de Delvânia, de 42 anos. Esta está precisando fazer uma cirurgia para colocar um marca-passo no coração, para que a frequência cardíaca não diminua drasticamente. A mãe de Delvânia conta que ela está na UPA há mais de um mês aguardando a cirurgia e afirma que o caso de sua filha é grave. Ela tem que fazer a cirurgia, nós não temos condições de pagar, que esse aqui falou que ela não pode ir embora, que o caso dela é grave, sabe? E aí eu vou ver se eu conversei com uma advogada minha, sabe? Uma advogada minha, ela falou que vocês vai ver se entra na justiça para ver se faz rápido, sabe? Porque nós não temos condições de pagar, ela vive de aluguel, nós tudo mora de aluguel, tudo vive de salário. A mãe de Delvânia conta que tenta acalmá-la frente a toda essa situação, mas afirma que a filha já está impaciente e que chegou, inclusive, a fugir da unidade de pronto atendimento. Do jeito que eles fez com ela aqui hoje, sabe? Ela já estava aqui desesperada, nós estamos tentando acalmar ela. Não, você tem que ter paciência, Vânia, você tem que esperar, porque você tem que fazer a cirurgia, você não pode ir embora para casa. Para ficar do jeito que ela está aqui jogada no corredor, ela fica na casa dela, não é? Aí por isso que ela saiu, ela desesperou hoje, foi embora. Ela saiu daqui fugida e foi embora. E eles não fez nada aqui, nada. Eu cheguei aqui e perguntei ao guarda aqui, o moço aqui, ele falou, não, ela saiu e foi embora. Eles, eu não tenho nada a falar deles, quer dizer, do mais educado, você chega aqui, como é que a Delvânia tá? Eles vão lá ver, pede para trazer alguma coisa para ela, eles vão lá, entrega direitinho, sabe? Mas esses médicos daqui para mim não tá com nada, porque eles tinham que prestar mais atenção, não é? E não falar as coisas para ela, igual um fala uma coisa ou outra, amanhã outro chega dela e fala outra. Eu tô até com o laudo médico dela aqui, ó. Sendo assim, ela apela para que as autoridades a ajudem a resolver essa situação. Eles falaram que ela era para ela vir para cá, que já ia fazer a cirurgia. Ela veio, esperou um mês. Agora eles falam uma coisa, falam outra. Cada dia falam uma coisa. Nós não sabemos como é que faz com ela, que ela não pode ficar desse jeito, não. Se o caso dela é grave, né, eles têm que dar uma providência, fazer mais rápido. Hora da análise da notícia, comigo ela que estava de férias, merecidas férias, né? Ficou um período aí longe aqui dessa bancada, mas está de volta a todo vapor para trabalhar muito. Bem-vinda de volta, Ludmila Bahia. Você volta com assuntos recorrentes, que é a dificuldade na saúde. Boa noite, Odair. Boa noite para todo mundo. Tava com saudade aqui dessa bancada. Parte das férias, viu? Parte das férias, falta um pouco ainda, férias, né? Calma, que teremos aí mais folga do meu rostinho por aqui, mas tudo tranquilo, tudo feliz. Infelizmente, não tá tudo feliz para todo mundo. E a família da Delvânia não está sozinha. São muitos casos com relatos semelhantes a esse que a gente acabou de assistir e, infelizmente, parece que as autoridades não escutam esse apelo reiterado que a gente mostra aqui no jornalismo da NTV, com relação a essa falta de informação, a essa falta de acolhimento, a essa vazão nessa fila que precisa de algum procedimento, de tratamento, de procedimento cirúrgico. A gente entende bem como está sufocado o sistema público da saúde em Patos de Minas, em decorrência parte do fechamento do Hospital São Lucas lá no ano passado, mas já era um problema que já estava acumulado, agravou com o fechamento e hoje a Santa Casa de Misericórdia tenta aí suprir, atender essa demanda que já estava reprimida, mas ainda a gente sabe que é preciso ampliar e tem sido feito isso, ainda bem, para que mais e mais pessoas sejam atendidas, para que a gente não ouça com tanta frequência esse grito de desespero, esse apelo por melhora no atendimento.
E fica de novo aqui o alerta por meio dessas vozes, por meio desses pedidos, para que haja essa melhoria, para que esses pedidos sejam atendidos e o mais breve possível. Porque a gente está falando de dignidade humana. A pessoa já está sofrendo ali pela doença, pela enfermidade que enfrenta, e ainda tem que sofrer ela junto com toda a família em busca dessa dignidade de atendimento que é uma garantia. Então a gente lamenta profundamente que, infelizmente, tenhamos que com muita frequência transmitir esse apelo como a família da Vânia. A gente espera que o caso dela e de todas as pessoas sejam resolvidos o mais breve possível. São apelos praticamente diários aí à procura de atendimento médico. Ainda sobre saúde, a direção da Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas, Ludmila, informou nesta quarta-feira que a unidade está bem próxima de conseguir o credenciamento para os atendimentos de oncologia. A diretora da Santa Casa afirmou que as habilitações para estruturação e operacionalização dos atendimentos estão bem adiantados. A gente está já, toda a documentação já foi encaminhada pela Secretaria e a Central de Regulação, né? Passou já pelas instâncias municipais, né? A Cibimicro e Macro, agora já está em Belo Horizonte. Então, na próxima semana é a reunião estadual, sendo aprovado a nível estadual, aí vai para nível federal, para o Ministério. O intuito, segundo a gestora, é de que a unidade possa ter condições de cobrir o vazio assistencial que se instalou na região. Nós vamos ter a parte de diagnóstico, né, o investimento nessa área, a internação quando o paciente necessita, tem alguma intercorrência durante o tratamento, e a parte cirúrgica também vai ser executada. Então a Santa Casa ela já está preparada, que nós temos a estrutura de bloco cirúrgico, o CTI, né, que a gente já tem as habilitações e leitos para internação. A parte de diagnóstico, o que a gente precisa adequar já está sendo realizado. Eu creio que pela necessidade que tem, né, está sendo olhado de forma muito ágil. A região está, né, sem as habilitações. Agora no estado aí vai para o Ministério, e no Ministério a gente vai solicitar ajuda, né, para que a gente tenha essa aprovação de forma mais ágil e o paciente possa ser assistido a nível de Patos, né? A macro região nossa, a gente tem esse atendimento aqui. Odilene afirmou também que já há uma expectativa de data para o início dos atendimentos oncológicos na Santa Casa. Nós estamos bem confiantes. A nossa previsão é para que em maio a gente já consiga, né, ter uma assistência a nível de Patos de Minas. E esse vazio assistencial é um anseio de toda uma macro-região para esse atendimento, né, Ludmila, que era prestado em Patos de Minas e aí, diante desse esvaziamento, desse descredenciamento e muito antes disso, por outras confusões, outras questões também relacionadas a esse atendimento que foram dificultadas, os pacientes começaram a ser mandados para o Elian Gotti, em Uberaba e outros centros, justamente pela falta desse atendimento em Patos. Tomara que a gente tenha realmente aí uma retomada de atendimentos oncológicos no município. Teve cheiro de briga política em meio a tudo isso, infelizmente, e quem paga a conta? A população. A gente já está falando aí, mês que vem já começar a atender todas essas pessoas e que aconteça isso mais breve possível também. A gente falava da questão da saúde, da precariedade agora mesmo e de novo a gente vê a necessidade de muitos, mas são muitos pacientes que têm que, em meio ao sofrimento, em meio ao tratamento, buscar alternativas, buscar outros centros de atendimento fora do domicílio para continuarem com a necessidade que é de fato o tratamento quando falamos de oncologia. E certamente a abertura do credenciamento do centro oncológico na Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas vai representar alívio para toda essa gente que não vai ter mais que se deslocar para outras cidades em busca de atendimento, que seja o quanto antes, porque a gente já sofreu demais vendo tantas pessoas passando por apuros ao longo desses últimos meses. Pois é, olha, pelo segundo dia, Patos de Minas não registrou casos de Covid-19. Os casos ativos seguem também em queda e apenas 5 doentes se recuperam em casa.
As informações constam aí no boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde desta quarta-feira. De acordo com o informe, não há pacientes internados por causa da infecção. A gente observa também o segundo boletim, que mostra a ocupação de leitos nas redes de saúde pública e privada. Os percentuais que aparecem aí nos gráficos são relacionados somente a outras enfermidades. Este comparativo também mostra aí que não há internados por coronavírus em leitos clínicos e UTIs. A gente está falando aí de hospitais públicos e particulares, ou seja, não temos no município de Patos de Minas, de acordo com esses informes, pessoas internadas aí nos hospitais públicos e particulares por causa da Covid-19, o que é uma excelente notícia, né? Excelente notícia, desfecho de todo o cuidado tomado e principalmente diante a amplitude da cobertura vacinal. E a gente torce para ver esse boletim cada vez com mais zeros ali para a gente respirar mais aliviados, seguindo aí a nossa missão, os nossos deveres, sem ter um vírus como tropeço, como obstáculo para a nossa rotina. São mais 2 anos de pandemia, né? Passou da hora da gente se livrar disso. Ludmila, vamos fazer uma parada rápida. A seguir, prefeito de Patrocínio denunciado pelo Ministério Público por fraude em licitação de veículos escolares para beneficiar empresas familiares. E regionalização do SAMU preocupa profissionais que já atuam nos atendimentos. O Ministério Público de Minas Gerais pediu pena de 2 a 4 anos de prisão para o prefeito de Patrocínio, Deiro Marra, por fraudar licitação para a compra de veículos escolares e beneficiar empresas de familiares. Ex-coordenador da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte também foi denunciado na ação. A fraude teria sido cometida em 2019. Os vencedores do pregão deveriam comprar veículos da família de Marra e por um valor acima do praticado pelo mercado. Pela apuração do Ministério Público, os veículos adquiridos não foram produzidos para o transporte escolar e foram grosseiramente adaptados. Uma perícia realizada pela Polícia Civil por determinação do MP reprovou 8 dos veículos considerados aptos pela Prefeitura. Por meio de nota, que foi publicada na tarde de hoje, a Prefeitura de Patrocínio afirmou que não houve qualquer irregularidade no processo licitatório. O texto diz também que o Procurador de Justiça, Cristóvão Joaquim F. Ramos Filho, autor da denúncia, é processado pelo prefeito Deiro Marra em ação de indenização por dano moral, alegando assim a existência ou a possível existência de uma divergência pessoal. Ludmila Bahia, Deiro Marra e o Ministério Público num embate que tem aí denúncias sérias, né? Pois é, mais um embate na soma de tantas outras ações que o Deiro Marra vai enfrentar. E agora nasce aí da denúncia desse procurador, mas da outra ponta o prefeito de Patrocínio alega aí ser uma questão de briga, de desavença, de desencontro entre Marra e o procurador. A gente tem dois posicionamentos fortes, mas o Ministério Público garante na sua ação, Odair, que tem subsídios suficientes para, de fato, pedir uma condenação, pedido de pena de 2 a 4 anos de prisão aí para Deiro Marra, dada a investigação realizada pelo Ministério Público, que envolveu até a Polícia Civil no sentido de analisar, de fiscalizar esses veículos que teriam sido adaptados para colocar à disposição do transporte escolar em Patrocínio. Esses teriam sido comprados de familiares de Deiro Marra, ele diz que não, e os veículos adquiridos, segundo a Prefeitura, segundo Deiro Marra e a equipe de assessoria, podem sim ser adaptados conforme a necessidade. Então, é um caso que a Justiça terá novamente aí um tempo e longo, 2 versões e provas de ambos os lados para se debruçar e em breve a gente vê qual será o veredito aí. Olha, Patos de Minas tem mais um pré-candidato a deputado. O advogado Tiago Queiroz anunciou hoje a intenção de se candidatar a uma vaga nas eleições deste ano. O nome escolhido pela bancada do Partido Liberal de Patos de Minas para candidato a deputado estadual nas eleições deste ano é Tiago Queiroz. Em janeiro deste ano, foi convidado a se filiar ao PL e, em fevereiro, passou a ser presidente do partido na cidade e candidato a deputado estadual. Agora surgiu essa nova oportunidade pelo PL, o Partido Liberal, com o nosso convite para presidente do partido, como
a sua representatividade aqui na Patos de Minas e na região. E a gente aceitando esse convite, né, dessa organização, também foi questionado o nosso lançamento, né, da pré-candidatura como deputado estadual. Tiago pretende trabalhar junto ao produtor rural nas questões de regularização fundiária na região e melhoramento das estradas. Patos de Minas é uma cidade com a sua economia voltada em 70% para o agronegócio. Então, nós estamos focados com esse intuito. O pré-candidato diz que já começa seus trabalhos como cidadão na política, se encontrando com o presidente Jair Bolsonaro, que estará na cidade de João Pinheiro nesta quinta-feira. Eu vejo assim isso com muita lucidez, né, com muita tranquilidade. E foi assim uma coisa assim que a gente ficou muito satisfeita, muito feliz e contente de estar aceitando esses encargos aí, aceitando esses nossos lançamentos, porque temos certeza que as pessoas confiam na gente, as pessoas acreditam em nosso trabalho e que a gente vai mostrar cada vez mais. A instalação do SAMU regional, velho sonho dos gestores da macro-região, tem provocado preocupação por parte de alguns profissionais que hoje atuam no serviço, relacionada principalmente à estrutura e logística dos atendimentos. Esta é uma das pessoas que trabalham no SAMU de Patos de Minas, que, por medo de represálias do poder público, prefere ter a identidade preservada. Para ela, a regionalização do serviço é fundamental, porém alguns pontos têm sido escondidos da população, como a insuficiência de ambulâncias para atender municípios vizinhos como Presidente Olegário, Lagoa Formosa e Guimarães. Um fato muito importante, está muito oba-oba desse negócio da regionalização, mas ninguém contou para a população que quem vai atender hoje, o SAMU de Patos de Minas só atende a cidade de Patos, ele é exclusivo da cidade de Patos. Se regionalizar, como não vai ter ambulância em Lagoa Formosa, não vai ter ambulância em Presidente Olegário, não vai ter em Guimarães, quem vai atender essa demanda é o SAMU de Patos de Minas. O que vai acontecer? Na horário de pico aqui nós já não temos ambulância suficiente, entre aspas, às vezes acontece de ter muita ocorrência e faltar, ter que ficar na lista de espera. Agora você imagina se essas ambulâncias forem destinadas para fora. Tem 3 ambulâncias básicas aqui, vão atender Lagoa Formosa, tem um acidente em Lagoa Formosa, tem uma ocorrência em Guimarães e tem uma ocorrência em PO. Como é que fica Patos de Minas? Vai ficar desabrigado. Então é isso que nós não queremos. Nós queremos que tenha regionalização, nós somos totalmente a favor da regionalização. O que nós pedimos, que não seja feita essa pressão psicológica, que seja conversado. Além disso, funcionários concursados que hoje atuam no SAMU devem ser realocados para outras funções no município. Além disso, sofrem pressão psicológica. O que nós não somos a favor é dessa pressão psicológica que nós estamos sofrendo há dias. Vai regionalizar e vocês vão ser jogados para outras instâncias da prefeitura. Quando eu fiz o concurso, eu tive a oportunidade de escolher fazer concurso para qualquer área da prefeitura. Eu escolhi trabalhar no SAMU, fazer o concurso específico do SAMU de Patos de Minas. E há uma pressão psicológica em cima dos funcionários, já vem se arrastando por anos. Vocês vão ser tirados e vão ser colocados novas pessoas nos seus lugares, no lugar de vocês aqui, que vocês concursaram. Nós não entramos aqui pela janela. Nós fizemos um concurso público, fomos aprovados, eu passei toda uma etapa, eu estudei para estar aqui. Eu estudo e me qualifico todos os dias para atender a população de Patos de Minas. De acordo com esta pessoa, a base do SAMU hoje está em situação precária e sequer já se teve visita do prefeito Falcão e da secretária de saúde Ana Carolina. A base é uma vergonha, eu falo, se a vigilância sanitária multasse órgãos da prefeitura, o que ela não faz, se a vigilância sanitária nos visitar aqui, ela fecha o SAMU. A vigilância chegar, nós estamos lavando ambulâncias com mangueira de jardim, lavando materiais esterilizados com mangueira de jardim. Isso é um absurdo, uma falta de respeito com a população de Patos de Minas. E estão jogados aqui. Até hoje, nós nunca recebemos a visita do prefeito para ver a situação, nunca recebemos a visita da secretária de saúde. Eu nem a conheço, na verdade, conheço assim de vista que encontrar em algum evento, mas vê-la aqui no SAMU nunca vi. Então isso é muito triste. Nós, infelizmente, os funcionários do SAMU, nós estamos há anos salvando vidas, não é um trabalho fácil e estamos sendo jogados. Pois é, há uma preocupação dos funcionários com relação a essa regionalização. Há uma preocupação com relação a postos de trabalho. Hoje o prefeito, inclusive, disse em sua rede social que não há esse risco, né, que isso vai ser tratado com uma gestão regionalizada, tranquilizando os funcionários. Mas é porque tem faltado
pelo que diz ali esse denunciante, essa aproximação, né? Essas informações chegarem a eles, eles estão se sentindo intimidados com a possibilidade de perderem aí, não o cargo porque são concursados, mas de serem direcionados para outros setores. Temos aí diversos problemas, muita coisa eclodindo, e lá na ponta, quem teria que estar confortável, tranquilo para executar o trabalho, fica na apreensão de como será o dia seguinte. Com relação a esse pedido que ele faz, ou essa colocação com relação à falta de visita da vigilância sanitária local, a falta de conhecimento do prefeito municipal, talvez, e da secretária de saúde com relação à estrutura ou à precariedade de onde está instalada a unidade do SAMU, que foi até retirada daquela estrutura que estava montada lá na Avenida Marabá, e a Santa Casa pediu que houvesse essa retirada até para ampliação da estrutura. Sim. E eles foram remanejados talvez para um local que não estivesse preparado para abrigar toda a unidade, equipamentos e veículos e pessoal necessários para realizar um serviço a contento. A gente espera que com essa colocação as autoridades tomem ciência e façam essa verificação in loco, porque é uma denúncia seríssima isso. É com saúde que a gente está lidando, é com o ser humano que a gente está lidando, tanto de quem presta o serviço quanto de quem recebe ali, que são casos de urgência. Então, que as autoridades de saúde de Patos de Minas tomem essa colocação aí com seriedade e conheçam a realidade da instalação e se os profissionais estão de fato em condição de trabalho. Se não tiver, que tomem as medidas necessárias e imediatas. Por favor, a gente precisa disso aí, é muito sério. E quando alguém lá de dentro vem falar isso, é porque a coisa já está de fato intolerável. Já tomaram todas as medidas, já buscaram ajuda com os órgãos e chefes imediatos, né, junto ao governo, e não conseguiram. Então vamos as autoridades verificarem de perto para que se possa buscar soluções. Com relação a essa colocação, o temor é da perda de emprego, a gente sabe que uma pessoa concursada, ela vai perder o seu cargo se cometer alguma infração, se não cumprir com o seu dever. Estando em plena capacidade e promovendo o trabalho, não tem como, isso é uma ameaça deslavada. Outras questões que colocam com relação à regionalização e a estrutura atual não ser apta para atender municípios vizinhos, obviamente o prefeito municipal de Patos de Minas, eu tenho crença nisso, bem como também os prefeitos da região, não vão nem colocar em vigor algo que já foi até lacrado, já foi até... Todo mundo já concordou com essa regionalização do SAMU, mas não há a possibilidade de colocar em vigor se não houver aumento de frota, aumento de pessoal. Se hoje já trabalha no limite, como que vai então atender mais pessoas com essa estrutura? Seria, no mínimo, uma grande irresponsabilidade. Então, eu acredito, creio, que o prefeito de Patos de Minas, bem como os demais prefeitos que vão se beneficiar dessa regionalização do SAMU, não terão essa irresponsabilidade de colocar em funcionamento algo que não esteja devidamente equipado, preparado com material humano e os objetos necessários para que isso aconteça. Então, essas denúncias realizadas devem ser analisados com muito critério, com muito cuidado pela Prefeitura de Patos de Minas, pela Secretaria Municipal de Saúde, bem como também pelos prefeitos da região. Não faz o menor sentido também fazer um SAMU regionalizado e dar desassistência a um SAMU que já funciona no município. Ludmila, agora a gente muda de assunto, ainda sem uma definição na convenção coletiva para os trabalhadores do comércio em Patos de Minas, o setor se depara com impasse. A abertura das lojas no feriado da Semana Santa. De acordo com o Sindicato dos Empregados do Comércio de Patos de Minas, nada ainda foi acertado com a classe empregadora sobre como ficam os funcionários neste feriado de Sexta-feira Santa. O sindicato disse que desde janeiro tenta negociar com a classe patronal para que uma nova convenção seja protocolada. Porém,
à resistência do Sindicomércio. Já foram enviados diversas vezes, inclusive a primeira proposta nós mandamos dia 20 de janeiro. E até o momento, por intransigência do sindicato patronal, nós não conseguimos negociar a convenção coletiva de trabalho. A Convenção Coletiva de Trabalho é o acordo de caráter normativo, pelo qual 2 ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às relações individuais de trabalho. Em Patos de Minas, a convenção tem validade de 12 meses e começa no dia 1º de março, indo até o dia 28 de fevereiro de cada ano. Já nas cidades vizinhas, como Carmo do Paranaíba, Lagoa Formosa e Presidente Olegário, as convenções começam em 1º de janeiro e vão até o dia 31 de dezembro. O Sindicomércio pede a unificação das datas bases das cidades vizinhas com a mesma data de Patos de Minas. Para que essas 3 cidades da região também façam parte da mesma data base da Convenção Coletiva de Patos de Minas, o sindicato que defende os trabalhadores do comércio pede para que o reajuste inflacionário seja de 14%. Já o Sindicomércio, que defende a classe patronal, acha esse reajuste muito maior do que a inflação, que foi de 10,80%. Haja visto que nós já sentamos 2 vezes com o representante do SINDEC, né, o ascendido César, já mandamos 2 propostas por escrito, inclusive uma contraproposta hoje, em cima da que ele mandou ontem, né, mas sempre na tentativa de chegar a um denominador comum, mas as propostas têm que ser dentro de uma realidade factível, né, dentro do que as empresas podem cumprir. O SINDEC não concorda com um reajuste menor do que 11%. A explicação é que para entrar na data base de Patos de Minas, as cidades da região teriam um reajuste inflacionário maior por causa da diferença de 2 meses. Para que haja um equilíbrio, para unificar essas datas bases, na verdade, teria que se fazer uma média inflacionária que na realidade daria 11,40%. Né? E por muito negociar, por muito tentar, o sindicato patronal de última hora agora mandou uma proposta, inclusive trazendo essas datas base, oferecendo até 10 oferecendo somente 10,80. O que nós consideramos que isso não é uma proposta, é na verdade um insulto à categoria profissional. De acordo com o Sindicomércio, o SINDEC tem dificultado as negociações, com cláusulas difíceis de se aplicar. Por conta da dificuldade dessa negociação e o que a lei estabelece é que realmente nesse próximo feriado, que se a gente não conseguir chegar a um consenso, que realmente as empresas não podem utilizar a mão de obra para funcionar nesse próximo feriado do dia 15. Né? É risco de desemprego, né? É uma pena porque vários empregados ficam esperando essas datas especiais para inclusive receber aquela hora extra que é um reforço naquele orçamento familiar, né? E de repente fica impedido por uma negociação que às vezes está mais difícil por intransigência de parte, que é o que está acontecendo nesse momento. Já o SINDEC diz que o sindicato patronal não tem interesse de realizar a correção inflacionária de maneira honesta e legal. Uma vez que você não tem negociado a convenção coletiva de trabalho até o momento, há de se as empresas de procurar o sindicato profissional para os acordos coletivos. Negociação dura aí entre sindicatos, hein? Sindicomércio e SINDEC, nessa busca para repor essas perdas inflacionárias, mas também, do outro lado, tem aí a dificuldade da patronal, né, do sindicato que representa as lojas, os lojistas, de conseguir passar um percentual tão alto assim. Agora, fato é que nessa Sexta-feira da Paixão, provavelmente as lojas não devem abrir, né? Pelo jeito, não vai dar tempo. Não vai dar tempo de negociar mesmo, porque a gente vê 2 posições ali muito fortes. De um lado tem a razão, o outro também, mas ali é preciso ceder para chegar a um acordo, porque lá na ponta, quem trabalha no comércio precisa dessa resposta, precisa de continuar a trabalhar efetivamente para dar conta ali de todas as contas e manutenção do comércio. A gente torce para que chegue a uma negociação
o mais breve possível, porque já passou até aí do prazo regulamentar. Já estamos aí em abril, né? Ainda não fechou um acordo nessa convenção coletiva. O NTV News terminando, Ludmila, amanhã a gente se encontra novamente no 30, no News, tem todo um jornalismo aí pra gente trabalhar, né? Tem muita informação pra gente divulgar. E olha que o pessoal pensa que eu só trabalho às quartas-feiras aqui. Mal eles sabem que eu acordo, eu sou uma das primeiras que estou lá, e também sou uma nós, né, Daí? Nós estamos lá o tempo todo nos bastidores, firmes e fortes. É assim, jornalismo a gente ama fazer e está aqui sempre à disposição sua, viu? Contem sempre conosco. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. A gente se vê. Boa noite e até amanhã.